Olha, a gente continua falando de Covid-19. Em Varginha, a média móvel dos últimos 7 dias é de 6 casos por dia. Houve também uma redução de 2% nas internações de pessoas com a doença. Na contramão do que se vê em Varginha, em Alfenas, a tendência é de crescimento nas internações. Em média, são 58 novos casos de Covid por dia no sul de Minas. Estamos a menos de um mês para o Natal, época de reunir a família, amigos, troca de presentes, festas. E aí, será que esse momento pode atrapalhar o combate à Covid e aumentar os casos da doença? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora ao vivo por Skype com o professor de epidemiologia Sinésio Inácio, da Universidade Federal de Alfenas. Professor, boa tarde para você. Obrigado por participar nesse sabadão com a gente do EPTV1. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos assistem. Sempre um prazer. Satisfação, professor. Olha, professor, dados apontam, né, uma instabilidade de casos de Covid no sul de Minas. Algumas cidades têm diminuído os casos, né, e outras, infelizmente, aumentando os casos. O que se deve a esse momento? Isso pode se agravar agora com o Natal, que está chegando a menos, né, de um mês? Bruno, primeiro, essa questão, né, dessa oscilação, né, de casos. Uma hora uma tendência de queda, outra hora tendência de estabilidade ou crescimento. Isso mostra que nós estamos avançando sim, só que nós chegamos num ponto em que esse avanço começou a ficar lento, né? Então nós temos que, como secretária aí de Saúde de Guaxupé, né, colocou, temos ainda muito cuidado com as medidas além da vacina. E aí, né, a primeira grande data aí que deve nos preocupar, né, é o Natal, como você colocou. Então, nós temos que correr com essa vacinação e aprender com essa oscilação que, de novo, ela indica que nós controlamos a pandemia, só que nós não a vencemos ainda. Então, nós teremos uma oportunidade, né, como se diz, oportunidade do contágio. E o potencial de contágio nessas ocasiões vai depender da cobertura vacinal e dessas medidas, né, de prevenção que não a vacina. Professor, uma semana depois, vem o Ano Novo com aquelas festas com número maior de pessoas, né? Inclusive tem muito contato físico, a turma abraçando ali para desejar feliz Ano Novo. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, quase 77% da população total do estado tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. Quando a gente fala da segunda dose, esse dado cai para pouco mais de 64%. O senhor, enquanto epidemiologista, como vê esse cenário aqui em Minas? Então, esse monte de números, né, Bruno, que às vezes, né, as pessoas ficam até confusas, mas vamos pegar isso aí muito importante que você falou, dessa cobertura vacinal com a segunda dose, né, que é o mínimo. Olha aí, nós estamos falando da terceira dose, dose de reforço. Diante da variante Delta, e agora, né, olha ali, ontem já foi batizada, né, pela Organização Mundial de Saúde, uma nova variante de preocupação, a Ômicron. Então, com a variante Delta, a gente já sabe como ela é muito mais contagiosa. O que é seguro em termos de cobertura com segunda dose é 85%, a partir de 85%. Como você falou, nós estamos abaixo disso. E no ritmo de vacinação que nós estamos em Minas Gerais, nós vamos chegar à data estratégica, que é 14 dias antes do Natal, né? Você tem que dar esses 14 dias depois de uma dose de vacina para o corpo reagir bem. Nós ainda vamos chegar com 70% a 75%. Esse 64% iria para 75%. Abaixo dessa margem, né, que é de maior segurança. E nas próximas 2 semanas nós vamos ter mais conclusões a respeito da tal da variante Ômicron, que pode ser mais preocupante, sim. Professor, fora o Natal, Ano Novo, virando o ano, né, muitas festas acontecendo, né, a mais tradicional é o Carnaval. E aí, o sul de Minas, as festas de Carnaval, a gente destaca Santa Rita do Sapucaí, que atrai muita gente, gente do Brasil inteiro. A região está preparada, professor? Conta pra gente, pode levar o número de casos da doença nesse próximo Carnaval de 2022? Essa é a bola da vez, né, Bruno? Porque o que nós observamos, né? Isso que nós vamos observar não é só para sul de Minas, mas para um Brasil como um todo. Nós temos diferentes realidades de cidades. Você citou aí Santa Rita do Sapucaí, que atrai, né, para a festa pessoas de vários lugares, que podem tanto trazer quanto levar, e aí alimentar a pandemia. O Carnaval de 2021, a gente observou, ele foi, de 2020, né, deu um grande impulso, e as festas de fim de ano de 2021 deu outro grande impulso, né, uma outra grande onda no contágio.
Claro que nós estamos aí com uma cobertura vacinal como a gente nunca teve, mas exatamente a festa de carnaval, ela agrega várias situações de risco. As pessoas, claro, vão se aproximar, vão beber, vão aumentar a frequência respiratória, vão cantar e mesmo em locais abertos, né? Você aglomerado aumenta esse risco. Então, sinceramente, há 2 dias a gente estava até um pouco mais assim otimista, porque não tinha surgido essa nova variante que pode, inclusive, ser mais resistente às defesas criadas pelo organismo de quem já foi infectado e pela vacina. Nós vamos ver conclusões, né, nos próximos dias a respeito. E aí fica uma questão, né? As prefeituras têm que se planejar com tempo, né? E por isso algumas já disseram, olha, não vai ter o carnaval de rua, mas vai ser permitido aquelas festas, né, fechadas. Então você penaliza até a população muitas vezes mais pobre e as festas fechadas é que são de maior risco. Tá certo, professor? Continua comigo aqui rapidinho. Você que está acompanhando o EPTV1, tem alguma dúvida? Aproveita e pergunta aqui para o professor. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela. Pega o celular, anote ou tira uma foto do telefone que aparece aí. O telefone, ó, 359 9888 8888. Daqui a pouco, então, a gente volta com o professor. Obrigado por enquanto, professor. Daqui a pouco a gente bate mais um papo para tirar a dúvida do pessoal que está acompanhando a gente no EPTV1. Combinado? Combinado. Valeu, professor. Olha, como prometido, agora a gente tira as dúvidas sobre a Covid-19. Está aqui com a gente o professor de volta, o professor de epidemiologia da Unifal, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Obrigado de novo, professor, pela participação. Já temos algumas perguntas, professor. A gente começa com o João Carlos de Alfenas. Ele pergunta o seguinte, olha só. Por que em Alfenas os casos estão aumentando? Professor, o senhor fica aí em Alfenas, né? Estuda a Covid aqui na região. Há prováveis motivos para essa alta na cidade? Olha, como a gente observou anteriormente, né, são altas que, felizmente, né, elas oscilam. Então, depois, 2, 3 dias depois, você pode ter uma estabilidade e uma queda. Isso daí é resultado de um fenômeno geral, né, que é o quê? É justamente essa presença de pessoas ainda só com primeira dose, né, pessoas que podem estar relaxando no uso da máscara e, às vezes, ocasiões, né, eventos nos municípios em específico que fazem com que você tenha essa realimentação. Certo, professor. Agora a gente vai com a pergunta da Kátia Ferreira, ela é de Poços de Caldas. Ela pergunta o seguinte, professor, com a nova cepa, com o conhecimento que a gente tem das outras variantes, o senhor acredita que até o carnaval a variante já vai estar aqui no interior? Há tempo para essa cepa migrar para o interior? Pois é, Kátia, essa questão aí é a questão do momento, né? Então, esse tempo, né, se a gente observar agora, nós estamos aí fim de novembro, então nós temos aí dezembro, janeiro, fevereiro, né, pensando no carnaval, né? 3 meses. 3 meses é sim, a gente observou na dinâmica da pandemia, um tempo suficiente para qualquer cepa como essa de preocupação chegue no mundo todo. Então, o ritmo de vacinação tem que aumentar e as medidas de prevenção fora a vacinação, têm que continuar sendo tomadas, porque essa interiorização, né, da pandemia com a nova cepa é uma questão de tempo. A dúvida é, por nós temos tido um grande contato com a gama e agora com a delta, será que nós vamos ter alguma proteção que se chama proteção cruzada contra a Ômicron? É uma questão que nas próximas 2 semanas estão sendo feitos estudos para a gente responder melhor. Professor, chegou uma outra mensagem para nós aqui, é da Alexandra de Itamonte. Ela pergunta o seguinte, seria o caso, professor, de fechar os aeroportos? Então, Alexandra, outra questão fundamental. O mundo hoje, como se diz globalizado, né, ele permite, pelo uso da aviação, um vírus, uma bactéria, uma epidemia, ela se espalhar no espaço de 2, 3 semanas, né? Anteriormente, no tempo das caravelas, isso demoraria, né, meses e tal. O que nós temos que fazer, e o Brasil, assim como vários outros países estão fazendo, em relação àqueles países que já nesse momento detectaram o maior número de casos da variante Ômicron, nós já estamos aí, né, controlando, ou, nós que eu digo, vários países, ou evitando esses voos para cá. E o Brasil tem que pegar e tomar a decisão de, respeitando a Anvisa, exigir pelo menos o comprovante de vacinação de quem chega do exterior, né? Então, só um último dado nesse aspecto.
A Holanda, 2 dias antes de surgir essa emergência nova com a Ômicron, né, ela recebeu um voo da Cidade do Cabo, da África do Sul. E aí, né, naquele momento, ela parou o pessoal, esperou algumas horas e fez o teste. 14% das pessoas já estavam contaminadas com a variante Ômicron. É assim que a coisa se espalha. Professor, então rapidinho para a gente encerrar, chegou uma última pergunta aqui do Jorginho Barbosa, de Bandeira do Sul. Obrigado, Jorginho, pela pergunta, por participar. Professor, será necessário uma conscientização de toda a população, né? E deve ter um maior rigor da fiscalização diante dessa nova possibilidade, né? Dessa nova cepa? Jorginho, pessoal, o rigor da fiscalização, né, depende não só das autoridades, mas de todos nós, né? Vamos dar o exemplo, vamos à máscara, especialmente em local fechado, vamos acelerar a vacinação. Agora, imediatamente, o que nós temos que decidir diante dessa emergência nova com a Ômicron, justamente são as festas de carnaval, né? Se vamos ou não realizar. E aí, né, já que nós ficamos tanto tempo, né, somos os campeões no mundo de criança fora da escola, eu acho que, né, seria de bom senso a gente, em função da nova variante, repensar, sim, festas de carnaval, né, e priorizar aquilo que é fundamental para a gente garantir uma entrada de ano realmente mais segura. Professor, obrigado pela participação, respostas, né, fundamentais para o nosso telespectador aqui do IPTV1. Um ótimo final de semana para o senhor. Até uma próxima, tá? Até a próxima, agradeço muito. Obrigado.